Convidamos então, em primeiro lugar, para fazer uso da palavra, o senhor Paulo Ferrari, secretário de Planejamento, que ele possa expor para nós o que seria aí as ideias do Executivo para o início desse instituto na nossa cidade. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradecer a presença de todo mundo, os vereadores, das autoridades, o pessoal do Conselho, que tem passado, os vereadores, todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto de lei, o projeto do prefeito. O prefeito pede desculpas pela sua ausência, a gente tem a presença do secretário estadual do Meio Ambiente de Bauru, o prefeito está acompanhando ele, por isso ele não está aqui, pediu para que eu o representasse. O prefeito enviou recentemente para a Câmara o projeto de lei número 157 de 2013, que trata de uma ampla reestruturação de algumas secretarias da Prefeitura: Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Desenvolvimento Econômico, e tem um artigo sobre o Instituto de Planejamento. O Instituto de Planejamento foi criado no nosso plano diretor participativo, porém nunca foi implementado. O prefeito tem feito um trabalho amplo para regulamentar e criar todas as instituições do Instituto de Planejamento. A gente recentemente se oposta no Conselho do Município, que era um projeto antigo, né? Enfim, foi feito agora. Nesse projeto de lei a gente está tratando um pouco sobre o Instituto de Planejamento. Em breve a gente pretende estar instituindo aí com o Conselho, com o Instituto, com a Câmara, outras figuras do Instituto, do Plano Diretor Participativo, que não foram até hoje implementados, mas a gente acredita que ao longo desse ano, no ano que vem, todos vão estar implementados. A gente já tem falado isso em diversas oportunidades. Então, esse projeto de lei, basicamente, ele cria um cargo como Instituto de Planejamento, um cargo de coordenador. Qual que é a ideia do prefeito? Ele cria um cargo de nomeação. Conversei com o prefeito hoje cedo, a ideia inicial dele é nomear um funcionário de carreira, apesar de ser um cargo de nomeação, como coordenador do Instituto de Planejamento. É o único cargo. E vai trabalhar como uma coordenadoria. Ou seja, vou dar um exemplo. O prefeito cobra da gente hoje, por exemplo, que a gente defina um padrão de rodovias para os nossos fundos, de avenidas para os nossos fundos de vale. A gente tem vários fundos de vale, quando tem avenidas traçadas, mas a gente não tem um padrão que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tem o rio, do lado do rio a gente tem o setor de esgoto, a gente pode ter uma área verde, uma pista de caminhada, uma avenida e uma ciclovia. Uma proposta super simplista. Teria que ser, falei aqui rapidamente, teria que ser desenvolvida, trabalhada, elaborada. Não vai fazer o projeto. Vai ter um modelo que a gente vai adotar, desde que caiba nos nossos fundos de vale, para que a gente tenha mobilidade. Ou que a gente não faça nada, não tenha como área verde. Seria uma segunda opção. Então, essas grandes discussões iriam para o Instituto. De que forma? O coordenador pegaria esse tema, por exemplo, esse que eu peguei o exemplo, convocaria um funcionário da SEMA, ou dois, um representante da CEPLAN, ou dois, da Secretaria de Obras, inclusive de órgãos externos. Faria um comitê, um grupo de estudo, com funcionários públicos, eventualmente gente de fora que queira, que seja voluntário para participar das reuniões, mas os funcionários públicos, de fato, trabalhando, a gente não vai esperar que muita gente de fora vai gastar 10, 12, adoraria, horas do seu tempo semanal fazendo isso. E discutir esse assunto e outros do nosso marco de planejamento. Tá? Seria feito, obviamente, em consonância com o Conselho do Município, que depois uma liga, discute, propõe temas, o Instituto elabora. Um projeto, por exemplo, escola, um projeto efetivamente, um projeto de execução, um projeto de construção, continua na Secretaria do Planejamento. A ideia é que isso não vá para o Instituto de Planejamento. O Instituto de Planejamento discute as grandes questões das cidades. Nosso desenvolvimento do setor norte, por exemplo. O de Valdeira Câmara, que sai aí no setor norte, está sendo duplicada e recebendo marginal nos 3 primeiros quilômetros. É óbvio que daqui 4, 5 anos, essa região vai estar totalmente modificada. Então, a gente chegando na frente, a gente planejando, a gente tendo padrões, a gente sabendo o que a gente quer, a gente pode exigir isso de quem vai implementar. Senão, a gente vai acontecendo um crescimento desordenado que aconteceu várias vezes na cidade, em outras cidades, acontece de certa forma até hoje. O resto da lei altera as outras secretarias.
cria, por exemplo, uma cobrança administrativa, que a gente não tem hoje na prefeitura. A gente não tem um órgão de cobrança administrativa. Eles têm lá alguns funcionários que fazem isso e depois uma cobrança judicial. Eles não têm cobrança administrativa nem das taxas, dos impostos, nem do mobiliário, nem do imobiliário. Então aí temos dois cargos de diretor para isso. Ele também altera, tira da Secretaria do Planejamento toda a aprovação de planos e projetos. Então, a aprovação de uma casa, de um edifício, toda a parte de aprovação de obras privadas passa da Secretaria do Planejamento para a Secretaria de Obras. E cria lá um departamento de aprovação. Hoje, na Secretaria do Planejamento, a gente tem uma divisão da aprovação. Então, cria um órgão maior na Secretaria de Obras do que tem na Secretaria do Planejamento, porque a demanda de aprovações no município aumentou muito. Não só de aprovações, como de regularizações. Né? Em função da foto aérea que a gente tirou há um tempo atrás, no ano passado, a Prefeitura contratou de novo a foto aérea. Este ano provavelmente vai estar notificando todo mundo que tem aula regular. O ano que vem, de novo, nós vamos ter uma grande demanda de regularizações por conta das notificações que a gente vai estar emitindo. Ele também tira da Secretaria do Planejamento a nossa fiscalização do comércio e transfere todo o desenvolvimento econômico. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico passa a fazer a fiscalização do comércio no município. E ele cria na Secretaria do Desenvolvimento de Planejamento, lá no CEPLAN, órgãos efetivamente de planejamento. Então, cria, por exemplo, seção de projetos diários, uma coisa que a gente tem uma imensa necessidade. A gente precisa abrir ruas novas, às vezes a gente está fazendo uma interligação de uma rua para outra, precisa fazer desapropriações, cria uma seção de desapropriações. Hoje, a gente não tem especificamente quem faça isso para dentro. É uma questão complicada, a desapropriação envolve a questão da avaliação, precisa de técnicos específicos, a gente não tem uma estrutura específica para isso. A gente tem uma estrutura de fazer projeto, de um lado, de aprovar projeto e fiscalizar. Então, a gente melhora muito a estrutura da Secretaria do Planejamento na questão de poder elaborar projetos, de poder executar os projetos, de poder fazer desapropriações, outros tipos de projetos, como, por exemplo, sistemas viários. Tá. E no final da lei tem um resumo dos cargos criados, que eu acho que deu uma certa confusão aí para as pessoas que leram, porque ele põe na sequência todos os cargos criados. Mas o artigo 6 fala exatamente do Instituto de Planejamento, criando um cargo. Os 7, 8 e 9 que estão criando cargos são os cargos das outras secretarias. Então, por exemplo, um cargo de diretor do Departamento de Referência C20 é o cargo de diretor do Departamento de aprovação da Secretaria de Obras, que foi criado no começo da lei. Não é um cargo do Instituto de Planejamento. As funções de diretor de divisão sendo criadas. 2 são os diretores da Secretaria de Finanças. Um está cobrando a mobiliária, um está cobrando a imobiliária. Onde os cargos aparecem no caso aqui, mas eles apareceram lá no começo. Então, no final tem a lista deles sendo criados. Então, eu acho que tem uma dificuldade, que está alterando uma lei, né? Não tem a lei original aqui. E no primeiro momento, algumas pessoas interpretaram que toda essa lista de cargo era do Instituto de Planejamento. Quando, na verdade, o prefeito está fazendo a opção de fazer um instituto super simples. Um funcionário, que, por exemplo, vai nomear os funcionários de carreira, uma secretária, um arquiteto, um engenheiro, um biólogo, para ajudar, a gente precisa, e o resto como uma coordenadoria. O prefeito entende que esse modelo é muito mais econômico para o município. Começa-se assim, e ao invés de a gente ter uma autarquia, uma empresa pública, um órgão externo que teria que ter assessoria jurídica, departamento financeiro, departamento administrativo, enfim, tem um orçamento próprio, como é a indústria, como é o DAI, ele entende que essa estrutura é mais enxuta, é mais econômica, ela pode atuar usando os recursos do pessoal das secretarias da prefeitura para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é melhorar a nossa cidade. O Instituto de Planejamento trabalha junto com todas as secretarias, com todos os conselhos, na questão da mobilidade urbana, na questão do conselho das cidades, questão da água, enfim, olharia a cidade como um todo e a gente tentaria chegar na frente, planejar para onde nós vamos, como nós vamos, e, enfim, dessas grandes ideias. Então, basicamente, essa é a ideia do projeto, é um projeto bastante simples, está aqui na Câmara, hoje para a Comissão de Justiça da Câmara, está sendo aprovado, gerou uma certa discussão, o prefeito
ele originalmente ia fazer o Instituto de Planejamento vinculado à Secretaria do Planejamento, numa reunião com os vereadores, o André estava presente, o Fabinho estava presente, os vereadores sugeriram e entenderam que seria melhor que ele fosse vinculado ao gabinete do prefeito. O prefeito atendeu a solicitação, a lei está pondo esse cargo de coordenador vinculado ao gabinete do prefeito, justamente para ter assim, poder solicitar que todas as secretarias trabalhem, solicitar gente, criar comissões, criar grupos temáticos, para que os projetos aconteçam. Bom, basicamente era isso, poder ficar aberto, responder perguntas, dúvidas e outras coisas. Isso, vamos ouvir todos os oradores primeiro, depois a gente abre o debate, assim nós estaremos já com a ideia de todos, não é, formadas. Eu peço ao primeiro secretário que eu leia mais pessoas pensadas.